Santo, cantaremos juntos numa só voz. Faça morada em nossos corações. Mostra a glória do Senhor e todo o seu poder. Resplandece a luz que habita em todo o seu ser. Espírito Santo, Espírito Santo, nos dê alegria de um novo amanhecer. Espírito Santo, tu és divino. Espírito Santo, tu és nosso prazer. Nós te rogamos com teu amor profundo que nos revele o que vamos fazer. Mostra a glória do Senhor e todo o seu poder. Resplandece a luz que habita em todo o seu ser. Espírito Santo, Espírito Santo, permanece em nosso meio como vento veemente. Espírito Santo, Espírito Santo, nos dê alegria de um novo amanhecer. Amém? Nós vamos, neste momento, meditar na palavra de Deus. Eu peço que vocês abram aí a Bíblia. Abram a Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo número 6. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós. 6, do 1 ao 13. Deus tem uma palavra para as nossas vidas, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Marlene, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? E também nós vamos orar pelo Rodrigo. É Rodrigo? O Nicolas. E também pela Tamires, que pediram oração, que são sobrinhos da Lúcia. É isso, né, Lúcia? Sobrinhos da Lúcia. Então eles pediram oração, nós vamos orar por eles. Eles estão com um projeto legal aí. Então eles pediram oração. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Isaías, capítulo número 6. Para a glória do Senhor, tá bom? Vamos ler então. No ano que faleceu Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som de suas vozes batentes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e declarou-me: vê isto. Tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele me respondeu: vai e diz a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver continuamente, haver sempre, contudo jamais percebereis.
embora o coração deste povo torna a gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhe os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não percebam a conversão e se tornem sãos. Diante disso, indaguei: até quando, ó Eterno? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Yahvé remova para a terra distante o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar um declínio do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como terebinto, o olmo e o corvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo. Assim, a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Bom, vamos orar, vamos falar com Deus, falar um pouquinho com o Senhor, para que Ele nos direcione sobre aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Ok? Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, que será ministrada, que será compartilhada com todos, e pedimos que tu venha direcionar de uma maneira extremamente poderosa, gloriosa e maravilhosa. Que haja em nós, ó Pai, desenvoltura espiritual, que haja em nós, ó Pai, uma graça muito grande, muito poderosa, para que possamos compartilhar com cada um essa explanação rápida dessa palavra. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria falar com vocês nesta manhã sobre o que nós precisamos ter antes de sermos enviados. O que nós precisamos ter antes de sermos enviados. Quando nós olhamos para esse texto aqui, o que nós entendemos? Nós vemos nesse texto um lugar que estava vago, porque o texto está se referindo a Isaías, fala de Isaías, e o lugar onde Uzias, o rei, ocupava, estava simplesmente vago. E alguém tinha que assumir o trono para governar naquele momento, naquela época. Porém, o profeta Isaías estava praticamente sendo preparado por Deus, sendo lapidado por Deus. E, ao mesmo tempo, o povo daquela época, eles estavam sendo um povo, que é o povo de Israel mesmo, né? Um povo arrogante, um povo desafiador e um povo perverso. Era um povo que não difere muito de hoje que nós estamos vivendo. Um povo, como eu disse para vocês, arrogante, um povo perverso e um povo desafiador. Porém, o que chama a atenção no texto são três palavras verbais que nós encontramos: ver, sentir e dizer. Ver, guarde bem essas três palavras, quatro não, três. Ver, sentir e dizer. Então, o que nós precisamos ver o que Isaías sentiu? Ou que Isaías viu, melhor, né? O que nós precisamos ver o que Isaías viu? A Bíblia mostra que ele viu a posição de Deus, do capítulo 6, do 1 ao 4, ao 4, verso 4, do 1 ao verso 4, mostra que ele viu a posição de Deus. Ele viu os atributos de Deus. O que é os atributos de Deus? São as características boas que as pessoas têm. Às vezes pode ser mal também, mas na maioria das vezes são boas características. Ele conseguiu ver atributos que Deus tem. Ele conseguiu ver a presença de Deus. Ele viu a presença de Deus. Quando a gente fala atributos e fala característica, são coisas boas das pessoas. Aqui nós temos conosco pessoas que têm coisas boas. Vou destacar a Anícia, a irmã Francisca, que são mais próximas, Marlene e outros que estão aqui, que têm boas características. Qual seria a boa característica? Tem pessoas que sorriem sempre. Dificilmente você vê ela triste, dificilmente você vê ela com semblante fechado. Por mais que nos bastidores ou na família ela tem problema, mas a característica principal, que é um atributo dessa pessoa, é estar feliz. E, obviamente, Isaías viu o atributo bom em Deus. Bom, falamos do ver.
E aí possamos falar com você o que ele sentiu. Do versículo 5 até o 7, nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Ele sentiu a sua própria condição, condição de pecador. Ele sentiu a sua própria purificação, ou seja, Deus purificou ele para que ele fosse, atingisse, não vou dizer um patamar, mas uma condição de ser enviado para o Senhor. E ele sentiu a sua natureza. Que natureza? A natureza pecaminosa. Natureza em que necessariamente precisaria ser mudada. Porque Deus ele mudou a natureza de Adão e Eva quando eles caíram. Aquela natureza espiritual que eles tinham, eles perderam. Vamos lá. O que precisamos dizer o que Isaías disse? Isaías simplesmente ele se colocou à disposição de Deus. Isaías, ele disse, envia-me a mim. Ou seja, ele ficou disponível para Deus, ele se colocou nas condições de ser enviado por Deus. E quando a pessoa fica disponível para Deus, a pessoa quer fazer a obra de Deus. A pessoa quer executar a obra de Deus. No caso de Isaías, nós vemos que ele sentiu, ele viu, sentiu e ele disse. Então, 3 palavras verbais que nós encontramos nesse texto que mostra para nós que nós precisamos também copiar Isaías, imitar Isaías, ver, sentir e dizer para Deus, verbalizar para Deus, falar com Deus. Ao mesmo tempo, eu entendo que nós vemos 4 estágios de adoração na vida de Isaías nesse momento espiritual que ele estava vivendo. Por que 4 estágios de adoração? É o estágio melhor que nós estamos na presença de Deus quando nós estamos adorando. Nós esquecemos os nossos problemas, nós esquecemos as coisas. Dentro desses 4 estágios, tem 3 palavras. Contemplação. Por que contemplação? Porque ele teve a visão do Senhor. Revelação. Ele teve uma autoavaliação de si diante de Deus e com ele mesmo. E ele teve a comunhão. Então foi o encontro do humano com o divino. Então, esse texto em si, ele trata da grande comissão. O que é grande comissão? É a mensagem comum do Evangelho. A mensagem simples do Evangelho. A mensagem que não precisa ser rebuscada com vocabulários bonitos, mas o Evangelho simples. Vejamos bem que na época de Jesus ele falava simples, ele usava a natureza para as pessoas entenderem. Usava árvores, usava moeda, usava alguns acessórios para que as pessoas entendessem melhor. Ele falava de maneira simples, não falava de maneira... usava vocabulários ricos, cheios de algumas coisas. Ele falava de maneira simples demais. Então, para nós entendermos melhor o Isaías, nós temos que entender também que Deus está nos chamando para fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto sem fazer nada. Então, Deus estava trabalhando a formação do profeta Isaías. Deus estava preparando ele para uma grande comissão. O que é grande missão, como eu disse? Missão comum, missão simples. Dentro dessa formação, a situação naquele momento era uma crise social. E ele teve nesse momento uma visão celestial, uma confissão de humildade e uma limpeza pessoal em sua vida. Aí eu concluo que ele teve um chamado para o serviço do Senhor, que é a grande comissão. Então, o que nós precisamos ter antes de ser enviado? Precisamos sentir, precisamos ver e precisamos também sentir, ver e dizer. Precisamos dizer para o Senhor que queremos ir. Precisamos ver o Senhor, ou alguma coisa, algum sinal que Deus mostra que nós temos que ir. E precisamos também dizer, eu quero ir, eu estou pronto. Vamos pegar o exemplo de 1 Samuel, capítulo 3, quando ele estava completamente imaturo, quando ele estava completamente despreparado, mas as 3 vezes que ele foi chamado por Deus, na terceira vez ele foi orientado pelo sacerdote Eli para que ele respondesse, eis-me aqui. E ele respondeu, eis-me aqui. Ou seja, ele entendeu que Deus estava chamando ele para uma grande missão, para uma grande comissão também. A partir dali, Deus transformou ele num profeta, Deus transformou ele num grande homem, Deus transformou ele num homem mais importante que teve acesso aos 2 grandes reis, tanto Saul como Davi.
Davi, ele teve o privilégio de honrar a Davi, a rei. Teve o privilégio de honrar a Davi, a rei. A escolher Davi. Então chama a atenção que a unção que ele fez em Davi significa que lá atrás, quando Deus escolheu porque ele viu, ele sentiu e ele disse. Nós também temos que usar essas estratégias diante de Deus para que Deus venha se agradar. Lembrando que tudo que nós fazermos para Deus, nós receberemos em troca. Mas como assim? O que nós vamos receber em troca? O que nós vamos receber em troca se nós trabalharmos para Deus? Eu estou dizendo algo espiritual, é algo lá do céu, não vamos receber. Podemos receber aqui também, mas o primordial é algo celestial. Só que, um detalhe, nós temos que nos colocarmos à disposição de Deus. Um dos maiores erros de quem não entende o chamado é não se colocar à disposição de Deus. Quando nós colocamos à disposição de Deus, Deus executa. Seja na parte do louvor, seja na parte da palavra, seja na parte de escola dominical, seja na parte de qualquer parte que nós nos prontificarmos a ficar à disposição, Deus vai fazer a obra. Então você que está ouvindo essa transmissão pelo YouTube, pelo Telegram, eu queria despertar em você, através do Espírito Santo, que Deus está chamando você, nós, para irmos, para entendermos como nós precisamos ir. Devemos copiar Isaías. Isaías, ele viu, sentiu e disse. Nós precisamos usar essas estratégias para que isso aconteça nas nossas vidas. Então, se nós entendemos que o mundo está desafiador, se nós entendemos que o mundo está tendo arrogância, muitas arrogâncias, se nós entendemos que as pessoas estão brigando entre si por nadas, porque as pessoas necessitam e precisam ser evangelizadas. E quem Deus vai enviar? E Isaías, ele simplesmente se prontificou. Eis-me aqui. Ele se colocou à disposição para que a obra do Senhor fosse concluída nele. Então eu termino aqui dizendo, Deus escolheu, Deus selecionou você. Deus, quando seleciona a pessoa, ele trata com a pessoa. Ele tratou com Isaías. Ele colocou um tenaz em Isaías, na boca de Isaías, porque ele estava tratando com Isaías. Deus estava lapidando Isaías. Ele quer nos lapidar também para que nós possamos seguir avante. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a tua voz, a nossa voz. E para ouvir, nós temos que estar preparado para seguir adiante. Fique com essa palavra. Deus abençoe. Não se esqueça que é palavra de reflexão. Amém? Bom, nós vamos orar por todos vocês nesse momento. Pedir para que Deus venha abençoar a vida de vocês e que vocês tenham entendido essa palavra de reflexão. O nome desse culto, dessa live, como você entender, é culto de reflexão. Palavra de reflexão. Palavra de reflexão com o pastor Enoque. Amém? Alguém quer oração? Nós podemos orar por vocês? Podemos orar por vocês? Para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tá bom? Vamos orar então nesse momento? E para que Deus venha abençoar a vida de vocês. Sim? Eu quero que o senhor ore especificamente pelo documento. Eu vou no cartório essa semana para que consiga fazer algo lá, conseguir esse documento que eles tragam para mim. Amém. Amém. Vamos orar. Então tá, vamos orar então. Pai eterno, Pai maravilhoso, nós encerramos, ó Pai, estamos no encerramento, melhor, desse culto, e nós pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, para com todas as vidas que aqui estão, tanto lá da Bahia, tanto de São Paulo, como de Minas também. Oramos, ó Pai, pela vida do Nicolas e da Tamires, dos seus projetos que eles têm, que eles compartilharam conosco, e nós nos prontificamos, ó Pai, em abençoá-los a vida deles. Então nós pedimos que Tu coloque as Tuas mãos sobre a vida desses dois jovens que estão com sonhos e projetos gigantescos. Oremos também, ó Pai, em pró Francisca, que tem um documento, que precisa, Pai, necessariamente desse documento para que ela possa fazer os seus projetos, para que ela possa receber, Senhor, a vitória por meio desse documento. Pai, nós também oramos pela Nicole, oramos também pela Gelmira,
que estão na base de Osasco, e todos da base da Bahia, que estão nos acompanhando. Pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos e abençoe. Abençoe, ó Pai, de maneira poderosa, a Ivanice, que tem nos honrado de diversas maneiras, de diversas formas. Então nós oramos especificamente para que o Senhor venha colocar bênçãos e mais bênçãos na vida da sua filha. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também pela a vida da Marlene, pela vida do Vesa, pela vida da Dona Amélia, nos seus projetos, em tudo aquilo, Senhor, que eles têm em mente em executar, e para que o Senhor venha fazer o melhor, para que o Senhor venha dar a bênção. Pai, entra com a cura, entra com os milagres na vida de todas as pessoas. Nós pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua força, o teu poder, e queremos também, Senhor, que eles tenham uma semana abençoadíssima, uma semana de saúde, uma semana de sucesso, uma semana de prosperidade, uma semana de amor e fraternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém?